Quais pessoas podem se beneficiar desse tipo de terapia? Todas, né? Eu acredito que assim, tem uma frase que eu levo muito comigo, que assim, que é: todo mundo precisa, não, todo mundo merece fazer terapia. Seja bem-vindo ao Além do Diagnóstico, porque saúde não é só sobre exame e nunca foi só sobre médico ou só sobre o paciente. Existe uma distância entre esses dois mundos e esse podcast nasce para encurtar este caminho. Para aproximar, para traduzir, para humanizar. Aqui você vai encontrar conversas reais, conteúdos que fazem todo sentido e uma nova forma de enxergar o cuidado. Essa é uma nova fase, mais próxima, mais consciente, mais verdadeira. Se você acredita que saúde também é conexão, você está no lugar certo. Vamos além? Olá, vamos começar mais um episódio do podcast Além do Diagnóstico. E hoje trazemos um tema bem especial, a Gestalt terapia na prática, como o autoconhecimento é capaz de transformar a nossa forma de viver. E quem vai falar sobre isso é ela, Valesca Cagé, psicóloga clínica há 17 anos e que aborda a Gestalt terapia, não é isso, Valesca? Então, no quadro Além do Corpo, com Valesca Dantas Cagé, esse é o nosso tema de hoje. E eu já quero começar fazendo uma pergunta básica. Valesca, o que é a Gestalt terapia? Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Sempre, toda semana, estar aqui ao seu lado, completando esse quadro, somando junto com você, assim, para mim, muito prazeroso. E hoje, estar falando da minha abordagem, que é encantadora, é um prazer. Então, assim, muitas pessoas me perguntam sempre o que é a Gestalt terapia, né? Porque eu falo muito na questão da abordagem e as pessoas, elas não entendem muito o que é essa abordagem. Hoje, a gente tem visto mais, ela está crescendo mais. A Gestalt terapia, ela é uma psicoterapia onde ela trabalha o autoconhecimento do aqui e agora. Aquele problema que a gente precisa resolver agora. O que você sente, como você reage, como você está e o que você precisa fazer para transformar, para melhorar esse sentimento de agora. Ela trabalha com como, Ela não é isso? Como, isso, exatamente. Como. Ok. Não é o porquê, é como. Como. Então, vamos lá. Qual é a principal diferença da Gestalt terapia em relação às outras formas de psicoterapia? A principal diferença da Gestalt terapia para as outras é que, como eu falei, ela trabalha o aqui e agora. As outras abordagens, elas focam muito no passado, em trabalhar o passado. Não que o passado não seja importante, claro que é importante, mas a gente visa muito, a gente trabalha muito o foco do momento. Sim. Como aquele cliente está, como ele reage, como o todo. Na verdade, as outras abordagens, elas têm a separação de trabalhar a mente, o corpo, não é verdade? E a Gestalt terapia, ela trabalha o todo, mente e corpo. Sim. Né? É humanizado, é tudo, no caso, completo. E em algum momento a Gestalt, ela busca a causa do passado? Por exemplo, o indivíduo, ele está sofrendo por alguma razão. Sim. Por algum motivo de adoecimento. Então, vamos lá, eu estou tendo uma crise de ansiedade muito forte e eu vou eu passo pelo profissional da psiquiatria, ele me indica uma terapia e eu chego até você, né? Com a sua abordagem da Gestalt. Porque o que é que acontece, gente? Eu falo por mim. Antes de começar o curso de psicologia, eu não entendia nada. Eu achava que psicólogo era a mesma coisa. Não tinha essa diferenciação em relação a abordagens. Depois que eu comecei a fazer o curso, né, de psicologia, foi que eu vi, gente, existe mais de 300 tipos de abordagem.
hoje em dia. É muito grande. São muitas abordagens, né? A gente tem a gestaltoterapia, a logoterapia, que eu já comentei aqui em um outro momento. Nós temos a psicanálise, que é a minha paixão, né? Que estou fazendo a formação também em psicanálise, além do curso de psicologia, a graduação. A hospitalar, organizacional, tem são muitas. É isso, a psicologia social comunitária. Isso. Tem a psicologia focada nas emoções, enfim, é uma infinidade de abordagens, né? A TCC, né, que a Gestalt, ela vem, né, da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e aí tem alguns profissionais que partem para cognitiva, outros partem para comportamental, alguns deles também fazem as duas, então é uma infinidade, né, de tipo de abordagem. Em algum momento, a Gestalt, ela vai buscar a causa? Sim. Ela não cuida, ou ela só cuida o sintoma? Não. Ela cuida do sintoma do aqui e agora, e quando é preciso que aquele sintoma está equilibrado, não está curado, mas está equilibrado, a gente vai buscar... Aquelas emoções estão equilibradas. Então, a gente volta um pouquinho ao passado e busca o porquê desse comportamento do agora. No presente, né? E aí a gente começa a entender... os sentimentos, as emoções. Porque, na verdade, o cliente, quando ele procura a gente, ele já procura querendo curar o agora. Ele quer resolver aquele problema, né? Do agora. Eu não quero voltar ao passado nem pensar no futuro. Eu quero focar no aqui e agora. O que eu tô sentindo, eu quero deixar de sentir agora. Sim. Então, a gente trata aquele momento e, se for preciso, a gente volta um pouquinho e busca o porquê daquele comportamento do agora. Sim. E o que significa essa ideia de estar aqui no agora? Deixa eu refazer a minha pergunta. O que significa a ideia de estar no aqui e agora? Significa de como a gente se enxerga. O autoconhecimento, né? Porque a gestalterapia, ela trabalha muito o autoconhecimento. De como você se enxerga, de como você reage a qualquer tipo de comportamento, em qualquer lugar que você... As suas emoções. Como você está reagindo às suas emoções? Você conhece o seu corpo? Você conhece as suas emoções? Você sabe o que você está sentindo? Entendi. Então, a ideia do estar aqui e agora é você não estar no futuro, nem você está no passado. Você não está ansioso, nem você está depressivo. É você estar vivendo o momento presente. Exatamente. Né? É focado sempre aqui, né? No presente. É focado sempre no presente. A gente trabalha o presente para depois a gente tentar buscar no passado e entrar um pouquinho para o futuro, para que não desencadeie uma ansiedade, né? De que forma essa abordagem pode contribuir para melhorar os relacionamentos? De que forma essa abordagem pode contribuir para... De forma totalmente transformadora. Porque a gestalterapia vai fazer com que a pessoa, ela enxergue o que pode ser transformado. Entendi. E como como a Gestalt ajuda no processo do autoconhecimento? Com a consciência do que você está sentindo. Quando você tem a consciência do que você está sentindo e como você pode mudar e melhorar aquele sentimento, aquelas emoções, começa a organizar todo o processo do seu agora. Entendi. Como a Gestalt trabalha as emoções? A gente já falou aqui do autoconhecimento, a gente já falou de como essa abordagem pode melhorar as relações, mas como ela trabalha as nossas emoções? A gestalterapia, ela é muito ampla, né? Como você falou no início. A psicologia, ela é muito... E assim, a gestalterapia, ela trabalha focado exatamente naquela emoção do momento. Então,
o cliente, o paciente, como queira falar, a gente acolhe e já sente o que precisa ser trabalhado. Então, muitas vezes eu recebo pacientes onde ele está precisando só de um acolhimento, só dessa consciência de que aquele sentimento não é tão grande, tão bicho de sete cabeças, como eles chegam achando. Entendi. E aí, quando começam a se conscientizar e enxergar e entender o sentimento, as suas emoções, que existem limites, que existem processos, que existe um caminho para que a gente consiga trabalhar tudo isso, aí a gente consegue equilibrar e acalmar. Na clínica, no atendimento, né, individual do paciente, como é que funciona? O paciente chega na clínica, ele vai fazer uma avaliação, é feita uma anamnese e depois disso é sugerido mais sessões. Como que funciona na clínica, na Sim. prática? Na prática, a gente acolhe, faz a anamnese, porque a gente precisa entender o porquê daquele paciente estar ali, o porquê que ele procurou. E aí, daí, a gente não foca muito na análise. A gente não vai analisar o passado, porque a gente não pode perder muito tempo com o passado nesse momento do acolhimento. Como eu já falei antes, no início a gente trabalha o aqui e agora, aquele sentimento real, para que aquele paciente se conscientize do que ele está sentindo agora, e aí, com o passar do tempo, com as sessões, a gente vai buscando um pouco do passado. Mas, se aquele paciente foi 2, 3 sessões e já entendeu, já se conscientizou daquelas emoções, daquele sentimento, de como ele está, de como ele se sente, de como ele reage, ele vai decidir se continua ou se para. Então, o paciente, nessa abordagem, né, nesse tipo de atendimento, ele pode se dar alta. Isso. Ele pode se dar alta a partir do momento que a gente também, junto, entenda e no caso, a conexão, ela seja feita, o vínculo, a conexão de que os dois, o paciente e o profissional, entendam que aquele momento já está... Ele já está pronto já está pronto para isso. Tá. Já está consciente. Já está consciente. Aquele caso já foi resolvido. Tá. E aí ele pode se dar alta. Aí ele escolhe se quer voltar para entender por que ficou do jeito que estava ou parar por aí. Porque o que é que pode acontecer? Vamos lá. Isso pode trabalhar até como um paliativo, né? Isso. Então, eu tô passando por uma demanda complicada da minha vida, e aí eu procuro o terapeuta que trabalha com essa abordagem da Gestalt, e aí vamos dizer várias outras, né? E eu trato essa situação, a gente trabalha essa demanda, elabora essas emoções, né? E aí eu posso parar. Isso. Né? Então, eu vou dizer se eu vou continuar ou não, ou se eu quero ir a mais fundo profundo e buscar a causa. Mas na prática, Simone, assim, na minha experiência dentro da clínica na prática, nunca houve paciente que quisesse essa alta. Ele tem a consciência de que pode Sim. parar. Mas é tão encantador, é tão emocionante quando eles se reconhecem, quando eles se conscientizam que eles querem ir muito mais além. E a gente profissional é quem dá um... Porque assim, fica até algo... eu vou cuidar só só daquele momento, né? Tudo bem que nós temos várias demandas, né? Então, quando nós vamos até um consultório, quando a gente procura esse tipo de atendimento, a gente vai com algo naquele momento, né? Específico, com uma demanda ou várias demandas ao mesmo tempo. Isso vai de indivíduo para indivíduo.
Mas assim, se eu só tratar aquilo naquele momento e não tratar a causa, né? E aí é por isso, gente, que eu sou apaixonada pela psicanálise. Eu gosto das outras abordagens, né? Tô Mas a gente sempre se identifica, né? aprendendo. Tanto é que hoje eu precisei assistir uns vídeos para entender como era a abordagem da Gestalt terapia. E vou ser sincera, eu ainda não consigo assimilar por completo. Porque já veio nesse processo de formação da psicanálise, que é o inconsciente. Isso. Né? Então, o inconsciente, ele tá lá atrás, né? Ele vai buscar lá na nossa infância o que Ele mostra a causa sem falar, né? Exato. Então, ele vai em busca da causa no primeiro momento. A gente não tem essa abordagem de primeiro vamos tratar o que está acontecendo agora, não. Nós vamos lá na causa mesmo. Lógico, como toda a terapia, como se inicia é com acolhimento mesmo. Isso. É deixar o paciente falar na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira, até que a gente consiga dar início, e na realidade, eu gosto muito da associação livre, onde o paciente, ele tem a liberdade de falar, de se ouvir. Isso é importante. De elaborar, de ter consciência, né, e elaborar. Exatamente. Né? Então, e aí é exatamente isso que acontece. Quando a gente cria o vínculo, que o paciente, ele consegue ter essa consciência de elaborar e de se entender, ele quer cada vez mais e mais. Ele não quer ficar só ali naquela causa que já foi resolvida do momento. Ele quer se aprofundar. Então, geralmente, eu acredito que a maioria das vezes eles querem se aproximar, porque se aprofundar, na verdade, desculpa. Sim. Porque, na verdade, eles não querem só aquilo que foi procurar. Foi resolvido, mas eu não quero voltar a viver aquilo novamente. É como eu tô falando, tipo um paliativo, né? Eu tô sentindo uma Exatamente. dor. Eu tô sentindo uma dor no estômago e aí eu vou e tomo um remédio para o estômago, que só vai aliviar a dor, né? E assim, nas primeiras sessões, geralmente na primeira sessão, dentro da anamnese, eu já tento mostrar e conscientizar cada um que chega a mim de que é um processo lento, que não é mágica, que não é milagre. Sim. E eles já vão acostumando com essa lentidão de que cada passo, cada encontro é uma evolução. Então, eles querem mais. Então, fica com aquela sede de toda semana se descobrir um pouquinho. Então, assim, gente, apesar da Gestalt terapia ter essa abordagem principal do aqui, o foco, né? E agora, do foco principal ser o aqui e o agora, não é tão rápido assim. Não, porque né? ela trata o todo, Não é na primeira sessão que você já vai sair com uma solução. Isso, não. Né? Já vai sair aliviada. Isso aí eu garanto. Mas com a curiosidade de querer mais. Sim. Porque vai sair aliviada e um pouco consciente, né? Do autoconhecimento e consciente do que está e como está. Sim. Quais pessoas podem se beneficiar desse tipo de terapia? Muitas. Talvez todas, né? Eu acredito que, assim, tem uma frase que eu levo muito comigo, que, assim, que é todo mundo precisa. Não, todo mundo merece fazer terapia. Sim. Porque a terapia, ela nos completa. Independente, né? da abordagem, Independente, né? da abordagem, a terapia é vida. Sim. Ela mostra a realidade, ela mostra quem somos real. O real, a real Valesca, real, Sim. sem filtro, né? Sim. E a gente entende quais os nossos limites, quais os nossos sentimentos, a lidar com as nossas emoções, que muitas vezes não são emoções e sentimentos que queremos. Sim. Mas quando a gente tem o equilíbrio, quando a gente tem a consciência e o autoconhecimento, fica mais fácil. Sim. Valesca, é possível aplicar os conceitos da Gestalt no dia a dia, mesmo sem estar em terapia? Sim. De que forma? De forma muito simples. No olhar, no dia a dia, você começa, como eu falei, no início, quando a gente começa e
a ter essa consciência, a pessoa, ela já sai praticando automaticamente. Então, ela já começa a se enxergar diferente. Ela já começa a se comportar de forma diferente. Por quê? Por exemplo, hoje eu estou triste, mas não vou deixar de fazer o que tem que ser feito. Sim. Eu me decepcionei com Simone, mas eu não vou deixar de falar com Simone. Isso não quer dizer que eu não esteja magoada com Simone. Entendeu? Então a gente começa a ter esse equilíbrio e saber lidar com as nossas emoções. Porque quando a gente não sabe, a gente ou corta de vez ou... Vai pro extremo, né? Vai para o extremismo, Passa dos né? limites. Isso, exato. Qual a importância, Valesca, de reconhecer as próprias necessidades? Eu acredito que, assim, para o ser humano, a gente precisa saber que é importante. Todo mundo tem suas necessidades, todo mundo tem os seus problemas, tem os seus limites, tem as suas emoções. E quando a gente entende que precisa ter, como é que posso falar? Que a gente precisa ter limites daquilo que eu não controlo, eu já tenho essa consciência. Porque assim, eu consigo, mas não depende só de mim. Então eu preciso ter limite, que eu não posso passar. Porque se eu passar, eu vou prejudicar a Simone. Entendi. Que mensagem você deixaria para quem deseja se conhecer melhor? A mensagem, eu acredito que assim, para qualquer ser humano, se permita, abra o seu coração e entre dentro do seu eu, porque quando você consegue se reconhecer, quando você consegue se enxergar de maneira real, você nunca mais quer voltar a ser como você era antes. E assim, eu sempre falo, que tá aqui até na minha xícara, que a psicologia, em geral, é a arte de entender a mente que leva ao coração. Então, quando a gente se enxerga com o coração, sem filtro, sem preconceito, sem cortes, e se aceita do jeitinho que a gente fica muito mais fácil. A gente se acolhe, né? Isso. Faz esse acolhimento de si. E o autoconhecimento, ele faz essa transformação. Enriquecedor, Isso. e ele é transformador. Isso. Valesca, como você usa a Gestalt, né, lá no seu trabalho de psicologia social? Como você faz esse trabalho, agora não só do individual, né? Isso. A gente falou da parte da clínica, do atendimento individual, mas como você usa a sua abordagem em grupo? Isso. Eu tenho um grupo de adolescentes, crianças adolescentes e de idosos, onde eu trabalho exatamente isso. E assim, fica muito claro quando a gente consegue usar estratégias como o desenho. Sim. A pintura. Então, assim, eles conseguem deixar claro aquele sentimento, e aí é onde a gente começa a envolver junto com eles e procurar individual, ajudar a cada um com o seu individualismo. De forma individual. De forma individual. E você sente as necessidades, a diferença das necessidades do jovem adolescente, do jovem adulto e das pessoas da terceira idade? Sim. Qual é a maior necessidade das pessoas da terceira idade nesse sentido de saúde mental? Sim. Hoje, eu enxergo que, assim, as pessoas, graças a Deus, a psicologia, em geral, eu sempre falo em geral, porque antigamente era o tabu, né? Então, hoje, as pessoas abriram muito a mente. E é impressionante como os idosos, eles procuram a terapia. Eles procuram por quê?
Porque a maior necessidade, como você falou, entre os adolescentes e idosos, são dos idosos. Por quê? Porque os idosos, eles estão mais isolados, eles estão mais necessitados daquele acolhimento, daquela escuta ativa, de alguém que realmente olhe no olho e pare um pouquinho para ter paciência com eles. Esses dias mesmo eu tô estudando, né? E dos nossos temas de estudo foi justamente isso, falando sobre a terceira idade, né? A velhice, Isso. a forma como você se torna inútil. Isso. Né? Porque Se assim, sente, quando né? a gente se sente inútil, e a sociedade ela faz isso com a Isso. gente. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo capitalista. Então, você vale o quanto você produz. Isso. Então, enquanto você está na sua idade produtiva, né? Então, você está ali, você está no mercado de trabalho, de alguma forma você está sendo útil, né? Para o mercado. A partir do momento que você chega na fase de aposentadoria, da terceira idade, então é como se a sua mente ainda tivesse jovem e o seu corpo não estivesse Isso. mais tão jovem assim. Né? A Exatamente. sua idade cronológica, ela faz com que você seja expulso, na verdade, Isso. do mercado de trabalho, onde você é obrigado a se aposentar. E aí eu vejo várias questões, como a síndrome do ninho vazio, né? Que a minha mãe passou por essa fase de síndrome do ninho vazio, porque os filhos cresceram, os filhos casaram, foi embora. E enquanto ela tinha o trabalho, ela estava com a mente ocupada. Depois que ela saiu, ela começou a declinar. Isso. Ela começou a entrar num processo de depressão, choro fácil, com tudo estava se emocionando, Sensível, né? uma tristeza que não tinha explicação, uma falta muito grande da gente. Então, é nesse momento que eu acho interessante essa abordagem, não só além da abordagem, mas eu falo da psicologia comunitária. Sim. Né? De onde existem essas políticas públicas, Isso. Existe esses ambientes onde a gente pode pegar os nossos idosos, né? E eles estarem lá fazendo uma atividade laboral, fazendo seu artesanato, participando de eventos. Sendo valorizado, né? Sendo valorizado, né? Então, eu acho que nesse momento, eu acredito que são dois pilares muito importantes. Tanto esse acolhimento na terceira idade, né, na velhice, assim como realmente na velhice, como na fase daquela transição do jovem adulto, daquelas incertezas, o que é que eu vou fazer, o que é que eu sou, porque desde criança a gente já vive com uma pergunta. Isso. Você vai ser o quê quando crescer? Então, isso traz uma ansiedade muito grande. Um medo, né? Uma insegurança. Eu vou ser o quê? Existe uma autocobrança. Isso. Né? Então, quando esse jovem adulto, ele chega numa idade de que ele precisa entrar no mercado de trabalho, então, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou ser o quê? Porque era muito fácil responder quando a gente era criança. Você vai ser o quê? Então, a gente dizia qualquer coisa. Isso. Era alguém que a gente admirava, era um artista. Mas depois que a gente cresce, a realidade chega e é totalmente diferente. E né? assim, e a abordagem da Gestalt, eu falo sempre que, assim, eu sou apaixonada por ela, né? E ela é exatamente isso que você falou. Ela tira a pessoa da zona de conforto. E faz com que você enxergue e se conscientize daquele sentimento, daquele momento, daquele comportamento. Eu preciso resolver o aqui e agora, e aí depois a gente descobre por que eu estou assim. Sim. Mas eu não quero ficar mais do jeito que eu cheguei. Então, todos que procuram ajuda já têm essa consciência, já entram com essa consciência de que não querem mais aquele sentimento. Entendi. Eu já chego entrando, eu já tenho a consciência, já procurei, mas eu já entrei sabendo que eu não quero mais, eu já quero sair diferente. Sim.
E sempre sai, né? A gente Sempre sempre acaba sai. saindo. Agora mesmo, nesse momento, eu tô fazendo alguns estudos de caso, que isso já é do curso de formação em psicanálise, e eu tô achando incrível. Apesar de eu não ter, de eu não estar fazendo ainda, né? Ainda não estar fazendo atendimento, mas como a gente tem acesso aos estudos de caso dos nossos mestres, dos nossos orientadores, eu vejo o quanto eles dizem, o quanto as pessoas vão evoluindo Isso. a cada sessão, e desde a primeira sessão, só o fato de você chegar em um local, num ambiente seguro, e você poder falar das suas Sem dores, julgamentos, né? sem julgamentos, sem interrogações, sem interrupções, Isso, de certa forma a gente já sai muito é aliviado isso. E daquela, assim, daquele momento. tem uma parte da psicologia que a gente aprende na faculdade na questão da hora, o tempo da sessão. Sim, E essa essa parte eu nunca seguiu. segui. Porque eu acredito que cada indivíduo que chega lá, cada cliente que chega para mim, que eu acolho, é diferente. Então, cada um tem seu diferencial. Então, tem uns que passam 1 hora, tem outros que passam 15 minutos e sai diferente. Mas a partir do momento que eu percebo que ele não está preparado para sair, eu não deixo até sentir que ele está seguro para sair diferente de como ele entrou. Sim. É bem interessante. A psicologia, ela me atravessou, né? Eu acredito que eu não escolhi o Ela curso nos de escolhe, né? psicologia. Ela me escolheu. E a cada dia eu tenho certeza que ela vem me escolhendo, porque ela vem me curando, Isso, principalmente. isso. Né? Então, eu acredito que todo mundo que procura fazer um curso nessa área de humanas, e principalmente a psicologia, a gente vai em busca de respostas. Respostas para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, e nos acolher, primeiramente. Exatamente. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, que é: uma pessoa curada, cura. E uma Isso. pessoa ferida, Fere. fere. Então, vamos procurar nos curar, né? Procurar fazer terapia, evoluir. Existe a terapia do senso comum, gente, existe. Só que ela não tem técnica, né? Ela não vai saber conduzir do início até o final. A psicologia do senso comum é a psicologia que a gente faz entre amigos, onde a gente tá com uma amiga, a gente tá num grupo, e aí a gente fala das nossas dificuldades, a gente fala das nossas necessidades, e a outra pessoa, por experiência de vida, ela vai falar para você. Né? Vai ser uma troca. Vai ser uma troca, na realidade. Mas é muito importante a gente dar valor à nossa saúde mental. Uma mente sã, o corpo sã. Se você cuida, se você faz a sua higiene mental, se você cuida das suas emoções, se você acolhe as suas emoções, com certeza você vai ser um ser humano muito mais feliz. Isso. E além de Realizado. acolher, como você falou, de acolher, respeitar. Porque tem momentos que a gente não vai estar bem. Isso. E vai estar tudo bem, a gente precisa respeitar. Que o corpo e mente, ele precisa estar em conexão. E a gente precisa respeitar que aquele momento que eu não estou muito bem, eu preciso parar. Sim. É o sinal que eu preciso me enxergar para ter a consciência de que por quê. Aí vem o porquê, não como. Sim. Hoje eu estava conversando com uma amiga médica e ela é especialista em psiquiatria, e nós conversamos por telefone e eu falei para ela algo que me veio agora, você me fez lembrar. Tem dias que eu não quero levantar. Eu quero ficar lá na cama, quietinha, no quentinho, confortável, me sentindo protegida Isso. ali, protegida do exterior, protegida do mundo. E às vezes eu sinto dor no meu corpo, eu sinto dor nas minhas costas, eu sinto dor nos ombros, eu sinto a enxaqueca, eu sinto uma palpitação.
mas nada daquilo está relacionado ao meu corpo. Isso, Eu não tudo tenho emocional. nenhuma patologia, eu não tenho nenhuma doença, né? E eu sou uma pessoa que eu cuido muito, qualquer sinal é uma febre. Ai, doeu aqui, vamos fazer exame de sangue, vamos fazer isso. Eu tô sempre, o tempo inteiro. Você vive dentro, né? Exatamente. E já por trabalhar nessa área da saúde, eu já conheço tanto o meu corpo que quando ele começa a dar sinal, eu digo, epa, vou fazer tal exame, vou procurar isso, vou fazer aquilo. Só que tem dias que o meu corpo, eu sei que ele está em perfeita ordem. Isso. Ele está bem, todos os meus órgãos funcionando bem, sem nenhuma doença aparente, mas eu não consigo me levantar. E isso é a minha mente. Isso. Eu sei Exatamente. que é os meus pensamentos, eu sei que é o que está na minha mente que está me bloqueando. Isso. Né? Então, gente, é muito importante a gente cuidar do que é necessário, Isso. do que é do simples ao mais complexo, né? Eu sempre digo que a psicologia ela é complexa e simples ao mesmo tempo. Uhum. Aí algumas pessoas até dizem assim, Valis, que você me confundiu. Porque, na verdade, a gente precisa entender que uma noite de sono mal dormida vai desorganizar tudo. Tudo. O nosso e aí, dia se você não péssimo. percebe que naquele dia que você não queria nem levantar, que o corpo dói, que a cabeça mexe, que as dores chegam, será que foi uma noite mal dormida? Mas essa noite mal dormida, ela vem de algumas outras situações. Exatamente. Vem da insônia. Exatamente. E o que é que está causando a insônia? Isso aí é onde a gente vai procurar analisar e trazer o que realmente levou a isso. A isso, exatamente. Eu quero fechar, né, esse episódio convidando você a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde mental. Além do seu corpo, você também tratar da sua mente. Você ir além do corpo, muito além do corpo, né? Muito além do corpo, que é como se chama, que é o título o tema desse quadro, né? Além do corpo. Então, eu convido você a ter esse olhar mais atencioso, mais carinhoso com você, né? Observar o que está acontecendo ao seu redor, ver quais são realmente as suas necessidades e não negligenciar isso, tá? A gente costuma ter uma febre, ter uma dor de dente, aí a minha garganta aqui inflamou e a gente vai numa farmácia, às vezes auto se medica ou então vai procura um médico, mas a gente esquece que existem doenças que estão no nosso corpo que são psicossomáticas. E o que são essas doenças psicossomáticas? É o que soma, isso. É o que você vai acumulando do dia a dia, é aquela angústia, é aquela preocupação. As coisas mal resolvidas. Exatamente, a gente passa por algumas dificuldades e fica deixando aquilo para depois, aí acha que resolveu, mas não resolveu. Então, quando o nosso corpo responde, é porque a nossa mente já está bem comprometida. Então, ter esse cuidado, ter essa atenção especial com a nossa mente, né? Então, toda semana a gente vai estar aqui sempre falando além do diagnóstico, sempre falando além dos números, além do resultado. Além do né? corpo. Além do corpo, para trazer para vocês essa consciência, né? Que vocês possam se reconhecer neste lugar onde vocês estão e dar a devida atenção, esquecer aquela história de que não, eu só vou procurar, quem vai para terapia, quem vai para um psicólogo é louco, né? E não esperem adoecer. Não esperem chegar a esse ponto, né, de ter que precisar usar de medicações antidepressivas, de chegar ao ponto de ter que fazer acompanhamento no CAPS. Evite, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Isso, ninguém está livre, né? Ninguém está livre. Porque eu já vi várias pessoas, e aí eu vou citar uma pessoa que é
tão famosa, que é aquele rapaz, o Whindersson Nunes, Isso. né? A gente diz, porque ele tem fama, ele tem dinheiro, e não só ele, eu tô trazendo um fragmento, uma pessoa, porque se destacou na sociedade, e passou por depressão, foi internado num hospital psiquiátrico, precisou de ajuda, ele implorou por ajuda. Então, quantas vezes ele não negligenciou essa situação? Quantas vezes ele não achou que porque não era visível, Isso. porque ou não por estava... preconceito, por vergonha, ou sabe até lá. por falta de conhecimento Isso. mesmo, né? Porque conhecimento é libertador. É libertador. Conhecimento traz luz, Isso. né, para a escuridão. Então, não permita, não deixe que isso aconteça com você. Procure um profissional de confiança, procure ajuda, né? Às vezes essa terapia, essa psicologia do senso comum ajuda, mas não é o suficiente. Mas não é isso. Muitas vezes não é o que você está precisando, Não né? é o que E está você precisando. até me fez lembrar agora dessa questão de negligenciar. Uma vez eu atendi um paciente que é adolescente, e aí nesse vínculo da terceira, quarta sessão, ele chegou para mim e disse assim: para você é muito fácil, doutora. Porque você é psicóloga, você sabe tudo, você já sabe. E aí eu voltei um pouquinho no tempo e fui explicar a ele que ele não tinha essa consciência de que antes de eu ser psicóloga, eu sou ser humano, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou uma pessoa normal igual a qualquer outro. Então ninguém está fora, ninguém está, todo mundo... livre, Ninguém né? está livre. De Né? acontecer. Somos profissionais, mas também podemos adoecer. Então, a gente também precisa de ajuda, né? E assim, gente, não é falta de Deus. Não é falta de Deus também, não. Não é falta de Deus. E aí, a gente levando para uma perspectiva espiritual, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas fulano vive na igreja, é padre, é beato, Isso. seja lá o que for. E adoeceu, isso, e Deus, né? Isso é falta de Deus? Não é falta de Deus. A gente tem que dar o mérito a quem merece o mérito, né? A gente tem uma vida espiritualizada, a gente tem uma religião e seguir aqueles princípios da religião, a própria palavra de Deus vai dizer: no mundo tereis aflições, Isso, mas tem de bom ânimo, isso. porque eu venci o mundo. Então, em nenhum momento Deus fala, e aí eu tô entrando na parte espiritual, gente, mas que vale a pena frisar, né? Nenhum momento Deus fala que vai ser tudo bom. Que vai ser tudo fácil Vai e que ser alguém tá bom, livre, né? Exatamente. E agora, assim, quando você... E aí eu falo, e isso eu falo por mim, em relação à minha religião, as coisas não são fáceis. Não. Né? Não são fáceis, mas quando a gente tem onde colocar nossas esperanças, né? Quando a gente tem um Deus que a gente acredita, seja ele qual for, seja qual for a sua Independente da religião, né? Seja qual for a força espiritual que você acredite, você vai se sentir acolhido, você se sente mais confiante, você tem esperança de que aquilo vai passar, né? Mas em nenhum momento a gente vai deixar de passar. Vai ser mais fácil para uns e mais difícil para outros, mas nunca vai deixar de acontecer. Isso. Né? Então as dificuldades, as situações, elas vão vir, mas isso vai depender de cada... como você acolhe, né? De como Suas você acolhe, emoções. de como é a sua rede de sua apoio, consciência, sua o seu autoconhecimento. Então, isso vai muito além do que a gente do que a gente pode compreender, e né? do que você permite, na verdade, né? A gente vive o que permite. Porque às vezes a gente não permite, então não acontece. Então nós vivemos o que permitimos. Isso. Né, sempre, e eu sempre falo uma coisa que eu aprendi, e não é uma frase minha, e toda escolha nos obriga a uma renúncia. Isso. Então, todas as vezes que a gente olha para um lugar,
que a gente se vira para um lugar, a gente está dando as costas para outro. Isso. Então, toda escolha, ela nos obriga mesmo a renunciar a alguma coisa. Então, que possamos ter consciência de fazer escolhas boas, de fazer escolhas certas, coerentes. Às vezes não acertamos, né? Às vezes escolhemos e não acertamos. E muitas vezes a Mas gente precisa errar para acertar, né? Porque no erro é onde a gente faz parte, né? se conscientiza. Isso faz parte do da processo. vida, do processo, a gente acertar e Isso, errar, né? exatamente. O mais importante é que a gente tome consciência Isso. disso e possa elaborar isso de uma E forma... se permita viver com leveza, né? Isso, exato. Sem angústia, sem frustrações, sem colocar culpas em quem não tem culpa. Exatamente. Porque muitas vezes a gente é ensinado, a gente cresce sendo ensinado a colocar culpa nos outros. Eu não tenho culpa. A culpa é sua por eu estar assim. Não, você está porque você se permitiu, porque você não tem essa consciência ainda. E quando você aprende a ter, você enxerga totalmente diferente. E a psicologia, principalmente a abordagem da Gestalt, ela tira o ser humano da zona de conforto. Sim. E é difícil sair da zona de conforto, né? Com certeza, né? Com certeza. Quantas pessoas iniciam o processo terapêutico e abandonam, Isso. né? E nós, quanto profissionais, precisamos até nos acolher Isso. nesse momento de dizer assim, não depende de mim. Isso. Né? Depende do outro querer. Se ele já chegou até aqui, já foi um passo. Né? Já foi uma evolução, dado. mas que ele permitiu. Isso, mas que para que continue, não depende do profissional, depende e do muitas paciente. vezes você, como profissional, vai escutar, que eu já escutei, e tenho certeza que todos os profissionais que atuam na área da psicologia já escutou, de que, muito obrigada, se não fosse você, Deus no céu, você na terra. Não, eu não fiz nada além do que eu tinha que fazer. Eu só ajudei você a enxergar. Quem fez foi você. Verdade. E é muito linda essa profissão, assim, se a gente for falar dela, é como você falou, tem tantas áreas, é tão amplo que a gente passa a noite toda aqui. Conversando, falando sente, sobre né? ela. Pois é. Gente, eu quero muito agradecer, né, que vocês estiveram até aqui conosco. Estamos chegando mais um final de um podcast, né? E é sempre uma surpresa. Isso. Mas falar de psicologia é tão leve. É tão leve, né? E quando a gente no início chegou hoje, e assim, Simone falando, eu falei nos stories, algumas pessoas, você tá diferente, você tá triste. E eu não tava entendendo o que era que eu tinha. Acho que tava, não sei se eu não tinha dormido bem, não tava minha energia muito luz aqui, que é o nosso, faz parte daqui da equipe, disse, você tá diferente, tá estranha. Até ele percebeu. E assim, já mudei, transformou. O momento já nos transformou e eu já estou totalmente diferente de como eu cheguei. Sim. É exatamente isso que eu quero que vocês sintam quando precisarem de qualquer terapeuta. Entrem de uma forma e saiam totalmente diferente. Muito mais feliz. Aqui não mais é terapia, mas é terapêutico, né? Exatamente. Então, fechamos mais esse episódio, gente. Quero novamente agradecer você que ficou até aí, até o final. Não esquece de se inscrever, de compartilhar. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, né? Dá compartilha, comenta. E estamos aqui. Na próxima semana temos mais um episódio, né? E é isso, gente. Muito obrigada, Valesca. Eu que agradeço, né? Porque chega a quinta, a gente já fica naquela ansiedade, tá chegando a hora, já chegou, e a gente tá chegando até mais cedo. Não nos atrasamos mais, né? A gente tá chegando cedo. E minha amiga, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, por ter sido acolhida por você, né? Porque o podcast, esse quadro é seu, e você me deu esse espaço de estar aqui compartilhando o que eu mais amo. Toda semana, viu? Toda semana. Então não esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até mais!
cada resultado entregue carrega técnica e atenção, clareza que orienta médicos e fortalece cada decisão. Evoluímos todos os dias, buscando inovação e direção, para sermos referência em todo o estado de Alagoas. Nossa missão, se a urgência está